Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos dar sequência aí à nossa série de vídeos sobre segurança digital. Antes de mais nada, dá aquela forcinha aí, dá aquele like para nós, curta aí o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal quem não for inscrito e bora lá falar sobre criptografia hoje. Então, muita gente conhece bem, muita gente conhece pouco, muita gente já ouviu falar, mas não conhece nada. Então, nós vamos falar, como sempre, linguagem simples, para que todos entendam. Vamos falar de maneira bem sucinta, um pouco rápida até, mas, como sempre, deixamos o descritivo na tela para você ir usando o vídeo e assistindo no seu tempo, lendo no seu tempo, beleza? Vamos lá, então. Fala sobre o conceito, criptografia, políticas, chaves, código hash, assinatura digital, certificado. Então vamos lá. Criptografia é considerada como a ciência e a arte de escrever mensagem em forma cifrada. Legal que essa parte de criptografia é um conceito muito antigo. As pessoas antigamente escreviam, usavam algum tipo de... A gente falava de linguagem diferente, que só alguns entendiam. Então, era um código que as pessoas utilizavam e precisavam de uma chave. Uma letra simboliza um número, um símbolo, outra letra, outro número, outro símbolo, e por aí vai. Durante as guerras, eles usavam muitas mensagens criptografadas para se comunicarem caso o mensageiro ou o sinal de rádio fosse interceptado, o mensageiro fosse capturado, ele saberia a mensagem, mas não saberia traduzir aquela mensagem, não saberia o que significava. Hoje, para nós, o conceito é o mesmo. Essa troca de letras por símbolos ou substituição de letras por número, número por letra, e uma troca bem grande. E para traduzir isso, é necessário que se obtenha uma chave. Então, para que serve isso? Proteger dados sigilosos armazenados no seu computador, criar uma partição específica do seu computador para guardar dados mais sensíveis, arquivos que você precise ter mais cuidado, que são mais sigilosos, proteger os seus backups, proteger a comunicação realizada pela internet, ou seja, se alguém interceptar, vai seguir o mesmo padrão que seguia nas guerras. Se alguém interceptar, não vai conseguir decifrar essa mensagem, a não ser que tenha a chave. Então, normalmente, as chaves não ficam, obviamente, junto com a mensagem, justamente por medida de segurança. Então, a gente pode ver que no meio digital, ele traz muito do que é o meio físico e vice-versa. Então, como eu disse, e eu sempre gosto de contar uma historinha para contextualizar, na época de guerra, o mensageiro ia com uma pastinha ou com uma carta, ou com várias cartas dentro, e pegava seu cavalinho e ia seguindo até a outra frente de batalha para levar uma mensagem. Então, saía ele com essas mensagens do ponto de origem para o ponto de destino e ali entregava aquela mensagem. Os comandantes já tinham a chave para traduzir essa mensagem, ou seja, o que cada símbolo ou cada letra significava. O mensageiro não sabia. Então ele levava essa mensagem, entregava, e lá só quem tinha a chave ou saberia traduzir é que conseguiria ler a mensagem. Então ele ia, voltava trazendo a resposta, levava outra. Se ele fosse capturado no meio do caminho, ele não saberia, nem o inimigo saberia. Então vejam que a lógica é a mesma. A gente envia a mensagem pela internet. Esses pacotes podem ser capturados, mas se estiverem criptografados, dificilmente o interceptador conseguirá ler a mensagem. Então, política de segurança, é importante que as empresas tenham políticas de segurança que detalhem
as normas dessa criptografia, inclusive para cada tipo de mensagem e para cada classificação é bom que tenha criptografia diferente e um nível de segurança maior. Então, os conceitos aqui, temos aqui uma tabela, lembrando que alguma parte desse material foi trazido lá da CERT, então eles têm um material muito extenso, são referência no quesito segurança da informação, então quem puder ou quem se interessar mais pelo tema, dá uma olhada lá, pesquisa, eles têm muito material muito bacana. cert.br, ok? Então agradecer ao pessoal lá também porque disponibiliza esse tipo de material para nós. Então tem o termo, que é o significado da mensagem. O texto, claro, é uma informação legível original, ou seja, cada tema aqui à minha esquerda tem o seu significado aqui ao lado direito. Então, o termo, como eu disse, é o significado. O texto, claro, é o texto legível antes de ser protegido. Texto codificado ou texto cifrado é o texto ilegível, como eu disse, precisa de uma chave para decodificar ou para conseguir ler. Então, codificar é cifrar ou criptografar essa mensagem. Decodificar é decifrar essa mensagem. É quando você insere a chave ou você, quando vai fazer manual, substitui partes daquele texto ou letras e números daquele texto pelas que estão descritas na chave. De modo automático, você insere essa chave digital e traduz esse texto. Então, método criptográfico é o conjunto de programas responsável por codificar e decodificar as informações. Então, esse é o método, é a forma como você faz esse processo. A chave, como eu disse, é como uma senha que vai conter o segredo para decifrar aquela mensagem. O canal de comunicação, que é o meio utilizado para troca de informações. Como antigamente era o soldado lá com seu cavalinho e sua pastinha com as cartas dentro, hoje nós temos vários meios de comunicação. Né? Rádio, internet, e-mail e diversas outras. Remetente é a pessoa que está enviando a mensagem, ou o texto, a informação, e o destinatário é o que está recebendo essa informação. Criptografia de chave simétrica. Então, de acordo com o tipo de chave usada, os métodos criptográficos podem ser subdivididos em categorias diferentes. Né? Criptografia de chave simétrica, que é de chave secreta ou uma única chave, e a criptografia de chaves assimétrica, que é uma chave pública e utiliza duas chaves distintas, uma pública que pode ser livremente divulgada e a outra privada e que deve ser mantida em segredo por seu dono. Então nós temos aí os tipos de codificação, né, de chave simétrica, que pode ser o AES, Blowfish, RC4, Trio 3DS e o IDEA. E na chave assimétrica nós temos o RCA, o DSA, o ECC e o Diffie-Hellman. Então são alguns tipos de chave simétricas e assimétricas. Então, criptografia de chave simétrica, quando comparada com a de chaves assimétricas, é a mais indicada para garantir confidencialidade de grandes volumes de dados, pois o seu processamento é mais rápido. Todavia, quando usada para compartilhamento de informações, se torna complexa e pouco escalável em virtude da necessidade do canal de comunicação, dificuldade de gerenciamento de grande quantidade de chaves. Então, precisa-se pensar o uso, precisa-se pensar a forma que você vai fazer essa tradução, o volume de dados e o meio que você vai transmitir essa mensagem. Tudo isso precisa ser levado em consideração para definir qual a melhor chave a se usar.
criptografia de chaves assimétricas, apesar de possuir processamento mais lento, ela resolve muitos problemas, então ela traz mais segurança, ok? Código hash, ou função de resumo, é uma função ou um método criptográfico, quando aplicado sobre uma informação independente do tamanho que ela tenha, gera um resultado único e de tamanho fixo, chamado hash. Então você pode utilizar o hash para verificar a integridade de arquivos, armazenado em seu computador ou em seus backups. O que a gente faz? Quando a gente quer comparar um arquivo, a gente usa isso muito em perícia forense, para comparar se aquele arquivo que foi salvo para perícia e aquele que foi copiado para poder trabalhar em cima da perícia tem o mesmo volume de dados. Então você faz essa comparação. Quando isso foi usado também e ainda é utilizado nas questões de urnas eletrônicas, que tem em média ali 4 tipos de criptografias diferentes e o código hash é um deles. Então tem bastante segurança, ao contrário do que muita gente prega, tem muita segurança envolvida ali. Se você utilizar o contexto isolado, é claro que você vai achar brecha como qualquer coisa. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda aqui no canal. Eu sei que vai dar muita polêmica, mas eu vou fazer. Então, o código hash é uma das criptografias que tem nas urnas eletrônicas, no processo eleitoral como um todo. Então, se você analisar uma urna separada, uma mídia separada para você quebrar uma criptografia, tudo isso isoladamente tem fragilidades. Mas quando você olha todo o contexto, o tempo que você gasta para quebrar a criptografia de uma mídia, o tempo que você gasta para tentar invadir uma rede de transmissão, assim, a eleição hoje nossa no Brasil, ela termina muito rápido. Então, por isso tem que rever aí alguns conceitos. Então, você pode utilizar o hash para verificar a integridade de arquivos armazenados no seu computador, em seus backups, verificar a integridade de um arquivo obtido da internet, alguns sites, além do arquivo em si, também disponibilizam o hash correspondente para você verificar caso possa, se foi corretamente transmitido e gerar assinaturas digitais. Voltando à urna eletrônica, quando você transmite, quando você insere os dados na urna, você gera esse código hash, gera uma tabela de correspondência. Quando isso chega lá nos órgãos públicos, lá no TRE, TSE, isso fica armazenado. E quando você transmite a mídia no dia da eleição, no dia ali, quando termina a eleição, você transmite aquela mídia, esse código hash é comparado, essa tabela de correspondência é comparada. E se não bater, esses dados dessa urna são separados, ou dessa mídia são separados para validação e verificação posterior, e eles não entram na contagem. Então, para verificar a integridade de um arquivo, por exemplo, você pode calcular o hash dele e, quando julgar necessário, gerar novamente esse valor. Se os dois hashes forem iguais, então você pode concluir que o arquivo não foi alterado. Então, lembra que eu falei que em perícia forense nós utilizamos esse tipo de estratégia. A assinatura digital permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação, ou seja, se ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isso. Então, se utiliza muito para serviços bancários, pagamentos via computador, para serviços cartorários. Então, essa assinatura digital ela é muito importante.
É uma assinatura normal que você escreve? Não, é um código também que você utiliza como assinatura, e isso é feito ou produzido por órgãos competentes especialistas nesse assunto. Assinatura digital baseia-se no fato de que apenas o dono conhece a chave privada e se ela foi usada para codificar a informação. Então, apenas o seu dono poderia ter feito isso. Ok? Certificado digital. Como dito anteriormente, a chave pública pode ser livremente divulgada. Entretanto, se não houver como comprovar a quem ela pertence, pode ocorrer de você se comunicar de forma cifrada diretamente com o impostor. O impostor pode criar uma chave pública falsa para um amigo seu e enviá-la para você e disponibilizá-la em um repositório. Ao usá-la para codificar uma informação para o seu amigo, você estará, na verdade, codificando para o impostor. Então, muito cuidado, ok? Com esse tipo de chave, porque você pode cair numa cilada, apesar de toda a segurança, se você não estiver atento, como a gente fala em todos os vídeos, cuidado, atenção, calma para tudo. Então, nessas questões de segurança digital, principalmente. Certificado de digital. Então, uma agência certificadora ou emissora é também responsável por publicar informações sobre certificados que não são mais confiáveis. Como eu disse, tem agência específica para isso. Então, tem uma lista dos certificados que foram revogados, que não funcionam mais. Então, certificados digitais são apresentados aos navegadores web. Embora os campos apresentados sejam padronizados, a apresentação gráfica pode variar entre diferentes navegadores e sistemas operacionais. De forma geral, os dados básicos que compõem o certificado digital são a versão e o número de série, os dados que identificam o agente ou a agência que emitiu o certificado, dados que certificam o dono do certificado, ou seja, para quem ele foi emitido, chave pública do dono do certificado, validade desse certificado e a assinatura digital que ele contém. Então, ali na figura nós temos um tipo de certificado digital, que pode ser via Smart Card ali, pode ser um pendrive também, para conectar uma porta USB. Então, tudo isso tem as validações de segurança. Então, verificação aí das informações contidas no certificado digital. Botei só para vocês verem como que ele é feito. Depois parem o vídeo e avaliem com calma cada detalhe do que compõe a chave ali, ó, o número de série, a assinatura, quando foi expedido, a validade. Então, a unidade organizadora ali, ó, ou no caso se for uma agência certificadora, né, for AC. Então, tudo isso você precisa entender e precisa saber como validar. Então, o tipo do cartão e onde está salvo esses detalhes. Então, exemplo de certificado digital emitido é geralmente por outra agência certificadora, estabelecendo uma hierarquia conhecida como cadeia de certificados ou caminho de certificação. Então, essas chaves ou esse certificado digital são fornecidos por empresas especializadas no ramo. Alguns tipos de certificado digital que você pode encontrar são certificados autoassinado, que é aquele no qual o dono e o emissor são a mesma entidade, costuma ser usado de duas formas: legítima ou maliciosa. Então, a legítima, que é além dos agentes raízes aí, são autoassinados, também costumam ser usados por instituições de ensino, pequenos grupos que querem prover confidencialidade, como eu falei, agências bancárias, empresas certificadoras, empresas de crédito, todas essas utilizam seus dados. Escritórios de advocacia, quando vão
fazer a emissão de algum documento para os fóruns, eles utilizam essas chaves como assinatura digital, como certificado digital. De forma maliciosa também pode ser usado por um atacante, e esse certificado pode ser ali autoassinado e utilizar, como por exemplo o phishing. Olha lá, na nosso vídeo lá de golpes na internet, a gente fala sobre phishing. Quem não viu, dê um pulinho lá e acompanhe lá o outro vídeo. Então a gente tem muito detalhe lá sobre o phishing. Eles conseguem te direcionar para alguma página falsa, onde eles vão coletar todas as informações que você ou digital ou inserido, seu certificado ou da sua empresa, seja como for. Então o certificado EVSSL é um certificado emitido sob um processo mais rigoroso, validado e inclui verificação da empresa legalmente registrada. Então nós temos ali a agência certificadora raiz, a intermediária e as que são emissoras desses certificados, ok? Programas de criptografia, então para garantir segurança de suas mensagens, lembra aí, ó, da chavinha ali, o modelo da chave é justamente por isso, para a gente lembrar que a chave tem um segredo, é como se fosse uma senha, e ela é utilizada para criptografar e decriptografar, ou seja, fechar e abrir esse código. Tá vendo como que ele fica todo embaralhado ali, você não consegue entender do que se trata, né? Tem, mesmo seguindo alguns padrões, você não consegue entender. Como eu disse ali, ó, pode ser um programinha, pode ser no pendrive, pode ser um disco, hoje em dia é pouco utilizado, mas pode ser um smart card, ou um cartão de crédito com aquele chip. Então tem várias formas que você pode adquirir ou emitir esse tipo de certificado. Então os cuidados a serem tomados, como sempre, volto aí, ó, proteja seus dados. Utilize criptografia, que ao enviar a mensagem quiser assegurar que somente o destinatário possa recebê-la, ou possa vê-la, possa tê-la. Utilize assinaturas digitais. Só envie dados sensíveis após certificar-se que está usando uma conexão segura. Use criptografia para conexão entre o leitor de e-mails e os servidores. Cifre o disco do seu computador. Tem programas específicos para isso. Verifique o hash quando possível, para avaliar. Lembra, o hash a gente avalia se um arquivo foi alterado pelo tamanho desse hash. Então você executa o hash quando você salva esse arquivo, e quando você quiser verificar a integridade dele, você gera esse hash novamente. Então, continuamos aqui com os cuidados. Eu não vou ler todos, mas eu vou deixar aqui para vocês. Tem vários cuidados. Utilizar a chave tamanho adequado, utilizar canais de comunicação seguro, armazenar suas chaves privadas com algum mecanismo de proteção, preservar essas suas chaves. Cuidado ao armazenar suas chaves em computadores potencialmente infectados. Então tem uma série de outros cuidados, né? Então, Lan House, por exemplo, cybercafé, eventos aí, tem os stands para você acessar. Muito cuidado. Seja cuidadoso ao aceitar um certificado digital. Então, mantenha seu sistema operacional e navegadores web atualizados. A gente sempre fala isso para sua segurança, ok? E faça varredura no seu sistema. Verifique se há vírus, se há algum bloqueio, se há códigos maliciosos, se você vai acessar páginas seguras. Então tudo isso tem que ser avaliado. Ok? Vou ficar por aqui para o vídeo não se estender demais. Espero que tenham curtido. Assistam o vídeo com calma. Se não entenderam, assistam de novo, pausem, leiam, entendam tudo que foi descrito ali. A gente não consegue falar sobre tudo, mas eu deixo sempre descrito para que vocês pausem. Então, compartilhem aí, curtam esse vídeo lá, deixem o likezinho, acionem o sininho ali para vocês receberem as notificações e continuarem me acompanhando aí no meu canal. Compartilhem com seus amigos aí, nos deem
o prazer de conseguir chegar a mais pessoas com conhecimento, mesmo conhecimento básico, como eu disse, que é para pessoas mais comuns, né, terem mais conhecimento sobre os dados, mas vale a pena assistir. Um forte abraço a todos e obrigado por estarem comigo até aqui.